faz um show da cultura. E leva lá, meu irmão, aqui assim, ó, pum. Faz um show da cultura. E leva lá, meu irmão, aqui assim, ó, pum. E leva lá, meu irmão, aqui assim, ó, pum. Meu nome é Marcelo Lastra e eu sou livreiro. Eu tenho uma ideia para vocês. Lendo de ouvido. Eu parto do princípio de que o negócio de vocês é alta cultura. Quer dizer, em tese nós chegamos num grau de opulência e as classes dominantes querem se ilustrar e isso é muito bacana. Então isso aqui é obviamente uma tentativa de suprir isso. E é feito por banco, quer dizer, gente que entende de dinheiro, entende dessas coisas. Enfim, onde se mete em geral as coisas funcionam direito. Então isso me dá uma certa esperança. Parte do seguinte princípio. Eu fiz uma conta rápida e cheguei à seguinte conclusão. Se uma pessoa conseguir ler um livro por semana durante 60 anos, que é uma média bastante razoável, um livro por semana, assim, bem, as pessoas que são grandes leitoras leem, mas tem livros que não dá para ler uma semana, e nem sempre você lê, tá certo? Enfim, durante 60 anos, isso é média, você vai ter lido 3.000 livros. Na minha livraria, que é uma livraria modesta, tem 12.000 livros. Então, só para ler a minha livraria, eu precisaria de 4 vidas. Ou seja, não vai rolar. Então, o que eu pensei? Bom, digamos que saia uma biografia do Balzac sensacional. Eu me interesso por Balzac e tudo, mas a biografia tem 800 páginas. Poxa, não vou ler essa biografia do Balzac, essa é a verdade. Mas se alguém ler para valer e me contar, eu vou gostar. Talvez eu vá lá ver, porque aí eu vou lá, ouço uma coisa que me interessa naquele momento e converso com pessoas que têm o mesmo interesse. Enfim, é interessante. E como funciona? Funciona com algumas coisas. Inclusive é um sistema que pode ser acessado, quer dizer, pode ser anexado ao produto de vocês, que são as aulas. Então, eu tenho uma amiga que vai dar aula para vocês sobre Dostoiévski e Nelson Rodrigues. Ela estudou isso à beça, e tudo sabe isso à beça, e vai dar um curso disso aí. Aí eu pensei, imagina um lendo de ouvido indicado pelo professor, por exemplo. Então você consegue 2 leitores e cada um lê uma boa biografia do Dostoiévski ou do Nelson, geralmente indicado pela própria pessoa, porque ela também entende do assunto. E aí é uma coisa a mais que se faz para pessoas, quer dizer, é uma informação a mais. Vocês têm a capacidade de fazer isso girar. E isso girando é que eu acho que é o grande barato. Porque, por exemplo, isso tudo pode ser filmado e editado, né? A gente filma e usa-se algumas imagens, tem ilustrativas, quando é a vida de um pintor, por exemplo, enfim, a vida de um cineasta. Você pode ilustrar os negócios e você vai fazendo uma espécie de DVD-teca, sei lá, pode se dar o nome que quiser. E você imagina que os teus alunos poderiam ter acesso a esses DVDs sobre livros, que são conversas sobre livros, né? Que são gravadas e a pessoa pode pegar aquilo a qualquer tempo na biblioteca que vocês podem ter. Enfim, isso é um dos serviços que podem ter. Então, eu vou tentar descrever como é que funciona na prática. O nome é Lendo de Ouvido, levando conhecimento na conversa. Essa é a ideia, né? Então funciona assim, você chega para um leitor, um bom leitor, uma coisa que a gente definiu, e as universidades de humanas estão cheias de bons leitores. Um bom leitor é uma pessoa
entende bem o que lê, entende mesmo, e é capaz de explicar bem o que entendeu. Isso é um grande leitor, certo? A pessoa que lê mesmo e senta e te explica e conta histórias, esse é um grande leitor. Aí você pega um garoto desse, faz teste, seleciona, não sei o quê, pega esses garotos que são das faculdades de humanas, que estão fazendo mestrado, doutorado, estão estudando, enfim, que se acham capazes disso, você te testa, e essa pessoa tem a seguinte incumbência. Você pega, por exemplo, sei lá, no caso, a biografia do Balzac, né? Um garoto que entende de literatura francesa e tudo, estuda isso, e aí você vai, então tá certo, então você vai fazer esse dentro de ouvido. Aí o garoto vai, pega o livro, lê para valer, de capa contra capa, lê mesmo, fazendo uma coisa que a gente chama de partitura, e 4 dias antes do negócio, as pessoas que são inscritas nesse programa, ela recebe um e-mail dizendo, ó, o livro é tal, que é mais ou menos o seguinte, do fulano tal, que é mais ou menos quem, conta um pouquinho do cara, e o índice do livro é esse. Meu capítulo, aí você olha aquilo ali e vê se aquilo te interessa. Se aquilo te interessa, você vai lá e assiste. E ouve aquela conversa. Então qual é a ideia do negócio? É fazer o livro falar. Deixa o livro falar. Pega um bom leitor e faz um livro falar. Eu peguei lá no programa de vocês e li que vocês têm uns cursos para empresas. Você imagina uma empresa que vai fazer um investimento no Oriente Médio, numa certa região. Aí ela quer saber a situação, como é que não é. Hoje, como é que essa gente faz? Ou alguém conhece alguém que é professor, que conhece um professor. Mas não é uma coisa. A universidade ela está muito fechada em si mesma. Ela dá aula para os seus próprios pares, que dão aula para os seus próprios pares, que dão aula para os seus próprios pares. Quer dizer, se a sociedade tiver uma demanda, uma pergunta, quiser saber uma coisa, escuta, me explica esse negócio do impressionismo aí que eu não entendo direito. Ou ela tem um amigo que entende disso, ou ela lê um livro, então compadre. Não tem um serviço que você possa saber disso, mas enfim. Aí essa empresa quer investir no Oriente Médio, ou qualquer coisa parecida, aí ela encomenda um programa de lenda de ouvido ao Acaso do Saber. Acaso do Saber chama as pessoas que entendem do assunto, eles falam, ó, os grandes livros sobre esse assunto são esse. Em geral, o livro é o lugar onde a coisa está mais aprofundada. E quem é da área sabe quais são os grandes livros sobre as coisas. Então isso é uma coisa que dá para ser feita, não é muito difícil, é bastante objetiva. Entendeu? Por exemplo, China, que é um grande assunto, né? Volta e meia tem alguém interessado em China
Escuta, tem grandes livros escritos sobre isso. Outro dia mesmo eu li uma entrevista no Mais de um cara que estudou isso há muito tempo, leu mais de 1000 livros sobre o assunto e chegou à conclusão que a China é fraca. Como assim a China é fraca? 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 Estou ouvindo direto que a China é uma potência, fiquei curioso, falei, ué, tá aí, se um garoto que entende do assunto lesse esse livro e viesse me contar, eu ia achar ótimo. Então, assim, o Lendo de Ouvido é um programa, é um sistema que pode ser acoplado ao sistema principal de vocês. Vocês têm os cursos que vocês montam. E esses cursos, naturalmente, têm bibliografias. Pelo menos uma básica, né? Claro que o professor pode fazer isso tudo sem fazer bibliografia. E a ideia é essa, que seja uma conversa prazerosa, não é um negócio acadêmico. Mas dá para substituir esse papel da fundamentação através do lendo de ouvido. Aí eu vou lá quando eu quiser, entendeu? Eu vou assisto o curso, porque eu tenho essa vontade. Isso é aí que eu quero explicar para vocês. Eu me interesso por assuntos de cultura, mas eu não tenho paciência de fazer faculdade. Eu tentei 4 vezes e não terminei nenhum. Eu sou um homem de pouco estudo. Eu não tenho paciência. Mas eu me interesso por esses assuntos. Porque do jeito que está hoje, um professor ensina para outro professor, que ensina para outro professor, que ensina para outro professor. E, pelo amor de Deus, quando é que eu vou saber disso? A proliferação de cursos de filosofia na Zona Sul, na Zona Sul das grandes capitais, quer dizer, Zona Sul no sentido do lugar onde moram pessoas de classe média. Quer dizer, porque a sociedade começa a ter essa demanda por conhecimento mesmo, ela quer saber, mas não quer ter o trabalho de ir lá e fazer... Não é isso. Ela quer saber dos resultados. A ideia é essa. E isso eu acho vocês muito inteligentes, porque vocês tanto chamam o intelectual consagrado, que já está, Francisco Verfort, né? É um homem consagrado, intelectualmente já totalmente reconhecido, enfim. É um homem da academia, sabe um montão de coisa, né? Provavelmente vai ser um curso maravilhoso. Mas também vão procurar as pessoas que por acaso, em algum momento, estudaram algum assunto à beça, sabem a beça daquele negócio. Ou sabem falar bem, enfim. Então, não é só o bambambam, é a molecada que também está chegando. Então, e agora eu quero contar para vocês, por exemplo, algumas ideias que eu tive. Vocês imaginem só os produtos que podem ser, as coisas que podem ser boladas. Olha só, todo mundo sabe que existe a coleção brasiliana, né? São 300 e tantos livros. Não sei o que. Quem já não teve, pensou, passou pela casa e falou, poxa, imagina só uma pessoa que leu a brasiliana inteira, né? Segundo a nossa conta, seria mais 10% de todos os livros que você vai ler na vida, ou seja, tem que pensar muito bem, né? Se você quer isso mesmo. Mas enfim, você imagina só, se tem um programa de lendo de ouvido que o projeto é ler a brasiliana, por exemplo. Eu já fiz as contas, leva 6 anos. É uma coisa enorme. Tá certo? Você faz um consórcio, sei lá como é que você faz. Mas é um plano de vida, é um plano de enriquecimento. Quer dizer, em tese, você vai estar formando uma gente que vai saber a beça de Brasil, tá certo? A beça. Porque na brasiliana tem um monte de coisas interessantérrimas, de época, datadas, historicamente mas enfim, é a produção bacana também desse país, tá certo? Qualquer país tem essa espinha dorsal de conhecimento. Nos Estados Unidos tem a americana, que mistura os livros raros com os livros importantes sobre o assunto, enfim. São coisas que de alguma forma são relevantes para aquele país. Então um projeto, por exemplo, pode ser a brasiliana, o lendo de ouvido brasiliano. Nisso você pode vender o pacote inteiro, vender por cada uma, e você põe 300 e tantas pessoas para ler coisas. Aí faz uma biografia do Levi-Strauss, do Marcel Mauss, da Margaret Mead, enfim, do Malinowski, faz uma semana com biografia de cada um. Isso é um serviço de intelectual, entendeu? Não tem serviço de pedreiro? Isso é serviço de intelectual. O moleque é um leitor, ele faz serviço de intelectual, ele lê para alguém. Uma empresa, por exemplo, pode contratar o leitor. A gente quer ler esse livro aqui, contrata o leitor, o cara vai lá ler e explica para você tintim por tintim. Porque não é ir lá fazer uma palestra sobre o assunto, não é isso. É aprender um jeito de fazer o livro falar. Essa é a questão, porque
Nós estamos cheios de livros maravilhosos. Entendeu? E assim, por que a gente não usa isso? Porque assim, isso faz com que você possa ter acesso a muito mais livros e muito mais informações. Porque agora a quantidade de coisa que existe é gigantesca. Você não consegue acompanhar mais nada. Então assim, a maioria das discussões que você ouve hoje é porque nego sabe um pedaço da história, mas não sabe mais absolutamente nada. Aí fica uma loucura a conversa, fica tudo partido, tudo. As pessoas não têm informação. Não tem... Então, o lendo de ouvido funciona com o quê? Não é para ficar lendo romance e contar romance para os outros. Não é para isso que serve. Porque isso aí não adianta, isso aí tem que ler. Literatura tem que ler, poesia tem que ler. Não adianta ninguém ler para você. Você tem que ler, bicho. Ou alguém lê ela para você, enfim, no máximo isso, mas é o livro, tá certo? Agora, biografia serve, história serve, discussões de ideias servem, assim, livros que saem, o mundo é plano, tentativas de interpretação do mundo contemporâneo, enfim, livros por exemplo, os livros, me lembro assim dos livros daquele peruano, Mistério do Capital, coisas que eu fico curioso. Saiu o livro da Companhia das Letras assim, As Virtudes não sei, e os Limites do Mercado, História do Mercado. Eu não vou ler aquele troço, mas se alguém ler me contar, eu vou gostar, vou querer saber. Então, por exemplo, voltemos. Biografias, imagina biografias de pintores. Você faz a biografia Semana dos Impressionistas, aí você faz a biografia de um, de outro, e aí você faz data show com os quadros, não sei o que, faz um show. O lendo de ouvido é um show, tá certo? Essa é que é a ideia, você transforma isso num show. Trata-se de um talento especial. Você tem que ser um grande leitor. Isso tem que ter verve. Assim, não é para qualquer intelectual. É para intelectual, que é grande leitor, e que tem verve. A ideia é que o cara saia disso sabendo mais do que sabia quando entrou. Se acontecer isso, já está tudo certo. Então, recapitulando, nós temos um produto que tem a ver com o produto de vocês, e a gente quer conversar com vocês. É isso.